Olá, está começando mais um programa Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET. O Central do Esporte desta terça-feira vai repercutir, claro, a eliminação do Inter de Santa Maria da divisão de acesso, mas também o futuro do clube. Deve ter futebol profissional no segundo semestre? Será que o técnico Vinícius Munhoz permanece no clube também? Tudo isso a gente vai bater um papo aqui com o José Quintana Júnior, nosso parceiro aqui do Central do Esporte. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, Gereta. Tudo legal. Professor Gilson Piber, tudo bem? Como é que está, Rogério? Tudo tranquilo, que ele está melhor, na verdade, hoje, né? E eu acredito que o nosso principal convidado de hoje também, Vinícius Munhoz, técnico, agora ex-técnico do Inter de Santa Maria. Seja bem-vindo, acredito que queria estar muito melhor também, né, Vinícius? Poderia, né, Rogério? Boa tarde aí. Poderia estar melhor, né? Embora não tenhamos tido uma sorte melhor no enfrentamento com São Luís de Juí, né? Mas fica a imagem do belo trabalho que construímos. Com certeza, com certeza. Vamos abrir esse nosso bate-papo aqui no Central do Esporte de hoje, falando justamente dessa eliminação. Ô Vinícius, o São Luís ele perdeu apenas 2 partidas na divisão de acesso e uma dessas partidas foi exatamente para o Inter de Santa Maria. Talvez esteja aí uma das grandes glórias do Inter de Santa Maria. Claro que era uma equipe que lutava pelo orçamento para não cair, e que fique bem claro isso, né? Você conseguiu quase levar a equipe para a Série A. Mas a partir do momento em que o São Luís, uma equipe que só perdeu 2 partidas e uma delas para o Inter de Santa Maria, de certa forma você fica ainda mais tranquilo da certeza de que fez o que era possível de melhor, por exemplo, no teu caso, fora de campo? E além da vitória, de ser uma das equipes que venceu o São Luís, aqui em Santa Maria nós terminamos com uma invencibilidade deles de 11 jogos, né? 11 ou 12 jogos, se não me falha a memória, né? Então não tenho dúvida aí que enfrentamos talvez a melhor equipe aí da competição, né? Mas fica a imagem de um bom trabalho realizado, né? Fica a ideia de que aquilo que era possível se fazer em termos de trabalho foi feito, em alguns momentos talvez até superando a expectativa de muitos, né? Embora nós que convivemos no processo ali sabíamos da força que o trabalho tem, né? Eu dizia, por exemplo, que antes da competição iniciar, que embora a diretoria tivesse declarado, né, de que a briga seria no primeiro momento para não ser rebaixado, eu dizia que nós teríamos a medida daquilo que seria o Internacional de Santa Maria na competição a partir do momento que começássemos a competir, né? E nós tivemos, apesar da estreia complicada, a partir dali 7 jogos de invencibilidade, né? Então isso foi fundamental para a classificação, foi fundamental para a melhora na nossa colocação na tabela, né? Enfim, acho que foi um trabalho muito bem realizado, né? E que deixou uma imagem muito boa perante a cidade de Santa Maria. Eu acho que uma coisa tem que ficar clara, né, Gereta, que a gente vem batendo na tecla, mas isso a gente vem, e ainda bem que positivamente repercutiu muito positivamente de sábado até agora, a questão da eliminação do Inter. Em que aspecto repercutiu positivamente? A torcida entendeu. A imprensa de Santa Maria entendeu e a torcida também. Que se a gente fizer uma recapitulação do início do semestre, quando começou a divisão de acesso, o Internacional estreou com uma derrota por 3-0 para a equipe do Aimoré fora de casa. No primeiro Central do Esporte, pós esse primeiro jogo, a gente pensou que o cenário era o mesmo de 2016. Ou seja, o Internacional de fato vai brigar para não cair novamente, o Internacional vai ser aquele drama que foi em 2016. Ainda não tinha certeza da liberação do estádio Presidente Vargas, a gente pensou que o drama poderia se repetir. E o que a gente viu, na verdade, foi justamente um time muito regular, muito coeso em campo. Aliás, há pouco, eu não, confesso que eu não me lembro de um time com toque de bola com tanta qualidade aqui, professor Gilson, o senhor que cobre há mais tempo. Dos últimos tempos, sem sombra de dúvida. Um futebol muito vistoso e até que não se assemelha ao estilo de jogar do futebol gaúcho. E eu acho que o grande mérito do Vinícius, além da montagem, além da questão da formatação tática desse time que a gente vê, esse toque de bola, foi justamente a montagem do elenco. A maioria dos jogadores foi trazida pelo Vinícius Munhoz. Jogadores que ele conhecia do interior de São Paulo, jogadores que eram da confiança dele e que deram resultados aqui, e que acabaram dando resultado aqui. Eu lembro que em 2011, ou 12, acho que 2012, o Ipiranga tentou uma situação parecida. Não sei se vocês lembram do técnico Colombini, que era das categorias de base do Palmeiras, revelou o Wagner Love. O senhor deve conhecer, né, Vinícius? Carmino Colombini. O Carmino Colombini, exatamente. Não, o Gilson não lembra? Não lembro de cabeça. Ele também era do interior de São Paulo, fez boas campanhas lá e tinha trabalhado muito tempo nas categorias de base do Palmeiras.
teve um trabalho que acabou não dando certo no Ipiranga justamente nesse formato. Trouxe jogadores da confiança dele do interior de São Paulo, outro estilo de jogo, toque de bola, e o Ipiranga naquela ocasião, 2012, foi rebaixado. E o Vinícius fez uma estratégia semelhante, só que aqui deu certo. Por um detalhe, acabou não subindo. Mas isso tem que ser ressaltado na minha visão, porque a folha salarial do Inter esse ano ela é muito, muito parecida com a do ano passado, que brigou para não cair. E às vezes a gente tem aquela velha máxima de fazer futebol, vamos trazer os cascudos da divisão de acesso, os jogadores experientes, mas nem sempre o resultado acontece. Por isso que eu acho que esse trabalho precisa ser louvado, porque foi um trabalho diferente, foi por um detalhe, foi um jogo, mas não é por causa desse jogo ou por causa que o São Luís foi superior ao Internacional e conseguiu a vaga, que esse trabalho tem sido desmerecido. Acho que foi um trabalho que vai ficar para a história por tudo que a gente acompanhou. O senhor Gilson que acompanhou mais de perto, né, professor? Eu assisti alguns jogos, né? Estive em Juiz sábado. O placar de 1-1, eu acho que deu uma esperança tão grande no intervalo, né? Porque o São Luís começou a todo vapor. Posso fazer um parênteses? Claro, claro. Estava sendo organizada uma carreata aqui em Santa Maria no intervalo do jogo. E eu recebi uma mensagem e disse, calma, vamos esperar acabar o jogo, confirmação. Mas já estava sendo organizada uma carreata, tamanha era a empolgação com o resultado. Empolgação da torcida. Porque o São Luís, ele começou atacando muito forte. O Inter estava bem posicionado, você defendia, levou um gol cedo, né? Mas não desesperou. Teve o gol de empate, né? com o Chiquinho na jogada do Eduardo. E no final do primeiro tempo, eu acho que ele perdeu uma peça importantíssima. Foi o Ayrton. O Ayrton, ele segurava a bola no ataque, pelo lado esquerdo principalmente, e esperava, né, a chegada do Chiquinho, do próprio Ícaro, do Marquinhos. Era um jogador de posse de bola. E esse jogador foi expulso, né, no primeiro tempo, final do primeiro tempo, e o Inter voltou para o segundo tempo e já levou um gol cedo. E isso trouxe a torcida do São Luís também junto. E a pressão foi ainda mais forte, né? Foi ainda mais forte. Eu fiz essa leitura, Vinícius, não sei se tu concorda comigo, discorda, né? Tem todo o direito, mas eu acho que a saída do Ayrton, ela tirou uma posse de bola que o Internacional tinha e era importante, né, do meio para frente. Não, é por aí, Gilson, eu só gostaria de acrescentar isso, né? Falar um pouco da estratégia que tínhamos pensado para esse jogo, né? Nós trabalhamos no primeiro confronto com o São Luís de Juí aqui em Santa Maria, no sentido de poder ter alguma vantagem, né? A mínima que fosse. E tivemos esse objetivo alcançado, né? Vencemos o jogo aqui por 1-0. Embora tivéssemos a vantagem, sabíamos também que encontraríamos um contexto de extrema dificuldade, jogando lá em Juí, né? E eu no sentido de poder proteger o trabalho, deixar os jogadores com mais tranquilidade para ter uma semana boa de preparação. Tive a iniciativa justamente com o departamento de futebol, né, e nossa assessoria de imprensa, a nossa assessora, a Renata, de convocar uma coletiva de imprensa, né, onde reunia os principais veículos da cidade, passei a eles a importância do momento que estávamos vivendo, né, e como nós temos uma imprensa muito atuante, muitos veículos de comunicação na cidade, assim como um torcedor também apaixonado, e a gente sabe que nesses momentos gostaria de estar próximo do trabalho, né, se mostrando forte ao lado dos atletas, né, a gente resolveu fazer um pedido de blindar um pouco mais o grupo, né, e ficar à vontade para ter uma semana boa de preparação. Esse objetivo foi atingido, porém tivemos extrema dificuldade no sentido de preparar a semana, porque não fomos a campo, né. Eu realizei um treino apenas no estádio Presidente Vargas, na quinta-feira, embaixo d'água, né, então os demais dias tivemos que ir para o Dentão, ali o ginásio do Dentão, um parceiro nosso também ao longo da competição, sempre que encontrávamos dificuldades pelo tempo, né, de usar o nosso gramado, o pessoal do Dentão ali colocava à disposição o ginásio, e na semana passada nós treinamos 4, 5 vezes ali. Então ali já começaram os problemas no sentido de definição de estratégia, né? Não conseguimos colocar em prática aquelas que seriam as nossas ideias para o jogo. A minha ideia, falando propriamente da estratégia, né, a minha ideia era de que nós tendo a vantagem, tendo um campo pesado, como nós tivemos lá na cidade de Juí, e eu preocupado em já saber sobre o contexto que poderíamos enfrentar contra o São Luís, estive no enfrentamento São Luís e Aimoré, ainda pelas quartas de final, e vi um campo impraticável para o futebol, né? Naquela oportunidade o São Luís fez um gol cedo na partida, né, deu a classificação a eles.
O jogo não foi de tanta pressão assim do São Luís, né, porque conseguiu, como eu falei, o gol cedo, mas o gramado afetando muito as duas equipes, né, que eram duas equipes de qualidade, tanto o São Luís, né, quanto o Aimoré. Então, nós sabendo dessa dificuldade do gramado e tendo ainda mais dificuldade de não treinar de forma adequada, já tivemos prejuízo em cima da estratégia que tínhamos preparado para o jogo, que seria de ocupar melhor os espaços no momento defensivo e aproveitar a característica que tínhamos com o Eduardo, com o Chiquinho, o Ícaro e o Ayrton, né, os nossos jogadores de frente, naqueles espaços que o São Luís, pela necessidade do resultado, iria deixar, né? Tomamos um gol cedo na partida, né? A partir do momento do gol do São Luís, o ímpeto do São Luís também deu uma diminuída, porque aquele gol ali dava no mínimo a decisão a eles nos pênaltis, né? E nós, aproveitando essa organização, numa organização defensiva nossa, o Ayrton fez uma pressão por dentro do campo, roubou a bola do volante, nós deixando dois jogadores com características de retenção de bola na frente, que era o Chiquinho e o Eduardo, né? O Ayrton, quando roubou essa bola, prontamente utilizou o corredor ali para a projeção do Eduardo. O Eduardo ganhou a área e, tendo a parceria do Chiquinho pelo outro lado, acabamos fazendo o gol, né? Dentro de uma ideia que eu havia levado para o jogo. Seguimos levando uma pressão, porque a partir dali a decisão por pênalti não iria acontecer mais. O São Luís precisaria fazer mais 2 gols, né? Seguiu pressionando mais, tendo mais iniciativa, porém o jogo ficou um pouco mais controlado, né? Em termos defensivos. E nós criando chances também. Eu lembro de uma bola parada que num rebote, o Jonathan quase fez o gol e o zagueiro do São Luís tirou de dentro do gol, né? A minha fala com a equipe no intervalo, perdendo o Ayrton, né, por expulsão, naquela confusão ali, o Eduardo acabou levando o cartão amarelo. A minha conversa no intervalo foi no sentido de poder reorganizar a equipe defensivamente para seguir com a ideia de explorar os espaços que o São Luís de Juiz Nova naturalmente deixaria em função da necessidade de ataque, né? Porém não tinha mais a opção de velocidade, que era o Ayrton. Procurei adaptar o Chiquinho, então, pelo lado, para não perder a força do Eduardo na frente como referência, né? Mas aí com 3 minutos de jogo já tomamos o gol. Uma bola parada, uma falta que eu confesso que fiquei em dúvida se ela realmente aconteceu. Mas aí entrou a qualidade do gramadense, talvez o posicionamento da barreira equivocada ali do Ian também. E aí, animicamente, o São Luís cresceu no jogo, né? E eu não quero interromper o teu raciocínio, Vinícius, mas é aí que eu quero também aproveitar para fazer uma pergunta para você. Percebe-se nas imagens que a partir desse segundo gol do São Luís, a equipe do Inter de Santa Maria foi cada vez mais sendo colocada no campo de defesa por parte do São Luís. Isso foi devido ao estado anímico do São Luís, que precisava marcar mais um gol no mínimo para conseguir a vaga? Ou foi alguma ideia tua de vamos esperar um pouco eles aqui, vamos tentar jogar no contra-ataque e por uma bola daqui a pouco? Porque quem teve a possibilidade de observar as imagens do estádio 19 de outubro via que o campo onde o Inter de Santa Maria defendia no segundo tempo tinha uma grama, pelo menos visualmente, limpa, onde a bola rolaria sem nenhum problema, tanto que o São Luís conseguiu fazer 3 gols no segundo tempo ali. Quem olhava o campo de defesa do São Luís via que o futebol era impraticável e que o Inter de Santa Maria, se tentasse jogar e tentasse colocar a bola no chão, encontraria enormes dificuldades, mesmo sendo uma característica da equipe. Foi uma tática tua, um pedido teu de calma aí, vamos dar uma respirada, eles marcaram 2 gols, ou foi o São Luís mesmo que foi, eu vou usar a expressão encaixotando, foi tirando os espaços do Inter de Santa Maria até fazer o terceiro gol, mesmo que tenha sido de pênalti? Eu acho que foram as duas coisas, né? A partir da perda do Ayrton ali, todas as intervenções que eu tive foram no sentido, em termos de substituições, foram no sentido de poder corrigir aquela perda, né? No primeiro momento posicionando o Chiquinho ali, né, que reunia mais características de marcação do que o Eduardo tem, né, por ser um centroavante. Porém o Chico se desgastou cedo ainda no segundo tempo, eu tive que colocar o Alan Luan, né, no lugar do Chiquinho. Antes disso também o Eduardo, pelo fato de ter o cartão amarelo e estar envolvido naquela confusão. E nós conhecemos o Voaden, né, estava naquele momento da confusão ali, no intervalo também tinha o relato de que ele tinha prometido o Eduardo, para o Eduardo ficar atento, né? Então eu resolvi fazer a substituição também do Eduardo em função disso. E aí começamos a ter dificuldade no controle da partida, né? O segundo gol afetou animicamente, o terceiro gol numa desorganização nossa ali também no pênalti, né? Que foi sofrido, aí foi a ducha de água fria. Próximo já do final do jogo,
com pouquíssima organização, a gente se atirou ao ataque, conseguimos quase fazer um gol, uma escapada do Alan Luan, né, que acabou sofrendo a falta e o Gonçalves foi expulso no lance, e depois uma cabeçada diante da pequena área que o Marquinhos não conseguiu, né, atingir a bola. Mas aí já não estava mais organizado, o estado anímico da nossa equipe já bastante debilitado, né, e aí afetou bastante o desempenho da equipe, né, em termos de estratégia, alguma possível organização que nós havíamos pensado, né. Agora, o que foi definitivo para mim em relação a esse jogo foi a questão do gramado, né. Eu acho que nós tivemos muito mais dificuldade de adaptação ao gramado pela qualidade dos nossos jogadores, pelo tipo de jogo que a gente propõe. São jogadores leves também, né? Mais uma vez o Ícaro, por exemplo, que é um atleta extremamente técnico, com inúmera dificuldade de controlar o jogo, né? E além disso a expulsão do Ayrton, porque a partir dali todas as minhas intervenções foram no sentido de poder corrigir, né, aquela perda ali, né? E nós perdemos performance nisso, e o São Luís, pela necessidade do resultado, cresceu na partida, né? E, na minha opinião, e com méritos, conseguiu o acesso. Na volta para o segundo tempo, né, a tua formação foi no 4-4-1. Isso. Né, para fechar o meio e deixava só o Eduardo. O que foi a leitura que eu tive do primeiro tempo, Gilson? O São Luís, como era de se esperar e pela pouca condição do gramado, iria se aproveitar muito de bola alçada para a área. E eles fizeram isso desde o primeiro tempo. Desde o início, já haviam feito contra o Aimoré, a mesma situação. Onde que nós encontramos dificuldade em relação a isso? Nós temos por organização nossa defensiva, né? A gente tem muita pressão ao portador da bola. É uma das situações que, quando em organização defensiva, eu cobro muitos jogadores e procurei organizar muito a nossa equipe ao longo da competição para esse momento do jogo. Porém, com a dificuldade do gramado, os jogadores não conseguiam tracionar de forma adequada para chegar e pressionar a bola do Charo, principalmente, né? Que levantou inúmeras bolas à área. No intervalo, eu procurei conversar com os jogadores no sentido de que, se nós não pressionássemos aquelas bolas ali, nós iríamos ter dificuldade, porque a partir do momento que o Charo pegava na bola, o ponta do lado contrário, o Gia Dias, o próprio Gramadense, às vezes um dos volantes, ou em algumas situações de bola parada, que os zagueiros estavam na área, numa situação de rebote, eles permaneciam com os zagueiros na área para fazer essa bola levantada. E aí tivemos muitas dificuldades no primeiro tempo em relação a isso. E elas continuaram no segundo tempo porque a dificuldade de adaptação ao gramado permaneceu. A minha ideia era de que nós pudéssemos defender o primeiro tempo no gol da parede lá do São Luís, né, o gol onde a torcida não fica presente, porque eu entendia que ali o gramado estava mais desgastado e iria gerar um desgaste maior a nós. Então o primeiro tempo teria que ser ali, porque se nós fôssemos para lá no segundo tempo, teríamos naturalmente que sofrer uma pressão maior e, com o desgaste, poderíamos ter mais dificuldade. Além disso, tendo em vista a vantagem que nós tínhamos de jogar por um empate ou de jogar por 2 resultados, seria importante que a equipe defendesse o segundo tempo no meu banco de reservas, porque ali eu poderia comandar juntamente com os atletas, né, no sentido de poder organizar melhor se isso fosse necessário. Então foi essa estratégia também que eu utilizei, mas o São Luís muito melhor adaptado ao gramado e muito melhor adaptado ao tipo de jogo que era possível se fazer naquele gramado ali, teve imensa vantagem sobre nós, né? E como eu falei, acho que ficou em boas mãos a vaga, porque é uma equipe de muita qualidade, o São Luís de Juí. Legal. Você ia fazer uma pergunta aqui, então. Mas eu ia fazer mais, já saindo da questão do jogo, não sei se vocês querem continuar falando do jogo. Pode ser. Desse jogo decisivo. Vinícius, foi feito todo um trabalho, planejamento já em 2016, pensando nessa temporada, agora acabou a divisão de acesso. Está rolando na internet uma enquete por parte da assessoria de imprensa do Internacional de Santa Maria se o clube deve ou não disputar a Copa FGF no segundo semestre. Mas eu pergunto para ti, Vinícius, e agora o profissional que já teve nas categorias da seleção feminina e categoria de base da seleção brasileira, já teve no futebol do interior de São Paulo, voltou para a cidade de Natal, fez esse trabalho em Santa Maria. O que passa na cabeça do Vinícius depois deste processo todo, um planejamento, quase o êxito final, mas um trabalho de sucesso, porque a primeira emissora não caiu, o Internacional conseguiu isso com muita tranquilidade, quase obteve o grande êxito da subida para a primeira divisão. Mas agora, o que o Vinícius pensa, planeja? Pensa em seguir o Campeonato Gaúcho Divisão de Acesso em 2018? Pensa em voltar para o interior de São Paulo, para outras propostas? O que tu está imaginando nesse momento? Olha, Quintana, quando eu aceitei o convite do presidente Heriberto Marqueto, né, após ele me passar todo o cenário, né,
pelo qual o clube estava passando e as dificuldades que teve em anos anteriores, eu entendia que aquele seria o momento de poder dar a minha contribuição, né, com o conhecimento que eu adquiri ao longo de todas essas minhas passagens que tu citaste aí, dar a minha parcela de contribuição ao Internacional de Santa Maria. Por quê? Porque eu vejo a imagem que eu tenho do Internacional de Santa Maria exatamente essa que terminou o campeonato. Talvez a torcida mais apaixonada do interior do estado, né, ou dos clubes da divisão de acesso, juntamente com o Pelotas, a própria torcida do São Luís. Né, e a gente sabe que quando o trabalho é bem feito no campo, pelo Internacional de Santa Maria, o torcedor abraça, né? E sempre se cria uma expectativa muito grande a partir daí. Então eu entendia que poderíamos construir um trabalho, no primeiro momento, bem feito e tendo como futuro, né, o apoio do torcedor, né, e a cidade abraçando o trabalho. E isso aconteceu, né? E eu me sinto muito feliz em ter podido conduzir esse trabalho, né? Eu acho que o trabalho foi muito bem feito. Isso tudo que aconteceu não é obra do acaso, né, Quintana? Isso aí é obra de um planejamento muito bem feito, um trabalho tratado com muita seriedade, com muito conhecimento por parte da comissão técnica. Nós temos uma comissão técnica muito capaz para poder oferecer as ferramentas necessárias para que os atletas possam ter o desempenho. Encontrei também na direção do clube, embora tenha inúmeras dificuldades, as mínimas condições para que o trabalho pudesse ser realizado, né? Nós temos um alojamento adequado, um refeitório adequado também. Não temos um centro de treinamento, mas temos uma estrutura na cidade. E aí, mais uma vez, fica o meu agradecimento, como eu outras vezes fiz aqui, à Universidade Federal de Santa Maria, que, por exemplo, cedeu todas as suas instalações, né, para que o Internacional de Santa Maria pudesse fazer a pré-temporada e também alguns momentos ao longo da competição. Já citei o ginásio do Dentão, ali também, que é um parceiro nosso para esses momentos de dificuldade em relação ao clima, né? Então nós tivemos todo esse suporte também que contribuiu para o trabalho, né? A minha expectativa é que isso não seja momentâneo, né? Não aconteça de uma maneira esporádica, como foi nosso primeiro semestre. É interessante, é importante que o trabalho tenha continuidade, porque os exemplos estão aí. Eu acho que o Novo Hamburgo é o mais recente deles, de que a partir da continuidade que eles deram no segundo semestre do ano passado, foi que se construiu essa equipe com qualidade, né? Boa parte dos atletas que disputaram a Copa Federação acabaram permanecendo, dando um suporte para esse grupo. Algumas contratações pontuais foram feitas. E eu acho que o Internacional de Santa Maria também teria condições de ter sequência a esse trabalho, tendo em vista o projeto da divisão de acesso de 2018. Eu só vejo ganhos a partir disso, né? A ideia seria pela manutenção desse grupo de jogadores, né, participando de uma Copa Federação e eles sendo a base já para o ano de 2018. Agora, tudo isso aí é em tom de suposição, né, Rogério, porque não cabe a nós tomar essas decisões. Essas são opiniões técnicas de quem comandou esse processo durante boa parte. São intenções que eu penso que seriam importantes para a continuidade do trabalho, mas cabe a escalões superiores a nós decidir. Eu tenho certeza que os diretores, pela capacidade que têm, pelo conhecimento que têm do clube, vão tomar a melhor decisão possível para o Internacional de Santa Maria. Perfeito. Eu acho que é importante ressaltar que o Vinícius ele não conseguiu a vaga, né? Ele não conseguiu levar o Inter de Santa Maria à primeira divisão, mas há duas coisas, na minha opinião, que foram resgatadas, né, ao longo de 2017 aí, por parte do Vinícius Munhoz. A dignidade do torcedor alvirrubro e principalmente o espírito vitorioso, né? Algo que, por exemplo, no ano passado não se percebeu muito isso, tanto que o Inter de Santa Maria chegou à situação que chegou na divisão de acesso. Eu acho que essas duas foram as grandes conquistas do Vinícius Munhoz para o Inter de Santa Maria em 2017. Uma terceira, posso colaborar? Favor. Credibilidade. Exato. Eu acho que também faltava para o torcedor e para a imprensa de Santa Maria, daí eu peço novamente sempre o apoio do nosso mentor aqui, o professor Gilson. A imprensa sente quando o trabalho tem credibilidade, quando a gente consegue apostar que é um trabalho sério. A gente viu o trabalho do ano passado. Claro que eu acho que até para o Vinícius ele não vai nem querer comentar trabalhos anteriores de colegas dele, mas o Internacional faz a aposta numa figura que era totalmente desconhecida aqui em Santa Maria, que era a figura do Neneca, um ex-jogador, monta um grupo de jogadores gigante, absurdo, de quase 50 jogadores na pré-temporada, no que vai estrear na divisão de acesso, dispensa o Neneca. Aí traz o Feliciano Corrêa às pressas ali para fazer uma espécie de tampão, ver o que podia ser feito ali naquele trabalho, na sequência. E ainda teve que trazer um terceiro treinador, eu esqueci o nome agora, quem substituiu o Feliciano Corrêa. O Thiago Costa, né? Que é o atual assistente. O Thiago Costa, na reta final, para evitar o rebaixamento. Ou seja, era um trabalho que esse tipo de trabalho não passa credibilidade nem para o torcedor, nem para a imprensa, que também é uma figura importante
nesse processo. Esse ano não. O Vinícius começou essa montagem do grupo no fim de 2016. Desde novembro vocês já vinham com a montagem desse trabalho? Desde o 1º de novembro. E se viu o acompanhamento, rodada a rodada, a regularidade, a aposta, a diretoria mantendo, mesmo aqueles tropeços, alguns jornalistas querendo derrubar na primeira rodada, o Vinícius Munhoz e a diretoria mantendo. E teve essa continuidade e esse sucesso final. Agora, tu imagina se depois do primeiro resultado, a Aimoré vem uma pressãozinha daqueles torcedores que a gente brinca, a turma do amendoim, e o Vinícius sai. Vem uma figura de paraquedas aí, não conhece o grupo de jogadores, qual seria o resultado final? Então, a credibilidade dessa sincronia entre direção e comissão técnica, eu acho que foi fundamental. Não, foi Se sim. tu me permitir, Quintana, até poder enriquecer o que tu disse, né? Eu vejo cada vez mais importante ou fundamental para que nós podemos ter uma projeção mais a longo prazo em termos de clube é um trabalho bem feito, né? E para se fazer um trabalho bem feito tem que se saber aonde quer chegar, né? Eu, nas intervenções que eu tenho com os diretores do clube, eu sempre pergunto isso a eles. Aonde vocês querem chegar? Onde o clube pretende, né? O que o clube quer com esse trabalho? Porque baseado no relato que vocês fizeram de anos anteriores e dos próprios dirigentes e das pessoas que conviveram nesses momentos de dificuldade, eu via muita necessidade de apagar incêndio, né? Iniciativas que resolviam momentaneamente o problema e não se pensava mais a longo prazo no clube, né? Então é importante saber o que quer. Se o clube quer se desenvolver, precisa ter um trabalho com seriedade, precisa ter calendário. Não tem como fugir disso, né? O clube precisa ter um calendário, porque a partir daí é que o trabalho vai poder ser colocado em prática. Uma participação na Copa Federação e beliscando uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil, por exemplo, nós estamos falando de uma receita inicial de R$300 mil, por exemplo, que vai ser a cota caso um grande clube venha na Copa do Brasil disputar em Santa Maria. Participar de uma Série D já é colocar novamente o Internacional de Santa Maria no hall aí das equipes do calendário nacional, né? Que em alguns momentos o Internacional de Santa Maria teve, e a partir daí o horizonte ele é imenso, né? E Santa Maria tem grandeza para isso, né? Tem um clube tradicional, tem um torcedor apaixonado pelo clube, e mais uma vez foi dada a prova de quando o trabalho é bem feito, né? Porque o carro-chefe do Internacional de Santa Maria é o futebol. E quando o futebol é bem feito, o trabalho é bem construído, o torcedor vem. Então eu acho que o clube precisa fundamentalmente saber onde quer chegar, porque a partir daí, né, que terão que ser tomadas iniciativas no sentido de poder trabalhar para atingir esses objetivos aí. Legal, bacana. Central do Esporte vai fazer um intervalo de 1 minuto, mas na sequência nós 4 aqui vamos voltar para debater mais sobre futebol, tem também futsal, né? Então você aproveita aí, vai lá, toma uma água, vai rápido no banheiro, mas volta aqui, fica com a gente no canal 15 da NET para na sequência acompanhar mais um pouco do Central do Esporte. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. A Coordenadoria de Seleção e Ingresso divulgou o número total de inscritos e também a relação candidato-vaga para os 9 cursos ofertados para o vestibular de inverno 2017. Ao todo, 3.333 estudantes realizaram a inscrição. Novamente, o curso mais procurado foi de Medicina, com 62 candidatos por vaga, seguido pelo curso de Odontologia e também Direito Diurno. A relação completa que você está vendo aí na sua tela também pode ser conferida no site unifra.br/vestibular. Segundo o manual do candidato, na próxima sexta-feira, dia 9 de junho, será divulgado o local das provas para cada concorrente. O vestibular será no dia 16 de junho, a partir da 1h30 da tarde. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias.
O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Conforme prometido, estamos de volta aqui com o Central do Esporte pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET. Eu quero lembrar você que o Central do Esporte também está disponível no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde você também pode acompanhar os outros programas da TV Unifra. O Central do Esporte desta terça-feira repercute a eliminação do Internacional na divisão de acesso, mas fala também de futsal. A gente tem mais um assunto também que eu acho que a gente tem que tocar hoje, impreterivelmente, no programa e na sequência eu falo, mas quero apresentar. Hoje está aqui com a gente o José Quintana Júnior, o professor Gilson Piber e o Vinícius Munhoz, que é técnico do Inter de Santa Maria. Esse assunto que eu estou falando para vocês, dando um tempo aí de Inter de Santa Maria, fala sobre a saída do Rio-Grandense da segunda divisão, né? Olha, o meu respiro acho que diz muita coisa, né? Quando o time parecia estar literalmente nos trilhos, vem algo lá e descarrila o Rio-Grandense, tira o Rio-Grandense da competição. E aí o treinador é demitido ou pede para sair. Ele pediu para sair, ele fez... Sabe, algumas coisas assim que a gente não consegue entender. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu fiquei profundamente triste em saber que quando as coisas começaram a dar certo, não, para tudo, não é por aí, ou parece que não é por aí e a gente vai repensar. E agora o Rio-Grandense corre o risco, né? Vai ser... Tem a questão do regulamento, daqui a pouco eu vou citar isso, mas num Tribunal de Justiça Desportiva de daqui a pouco ficar até 2 anos sem poder disputar uma competição da Federação Gaúcha de Futebol. Quero saber a opinião de vocês e até do Vinícius. Eu sei que o Vinícius treinou a equipe rival, né, nessa temporada, mas ele, como bom santamariense e que gosta de futebol, e falava que o futebol é o carro-chefe, eu gostaria que ele também se manifestasse. Professor Gilson. A preferência Quintana. sempre pelo professor Gilson. Sempre. É que o Rio-Grandense, ele disputou essa competição com o intuito de não desistir do campeonato, né? E daí, quando todos nós imaginávamos, né, que o Rio-Grandense iria disputar a segunda fase, veio a informação, né, da nota oficial enviada para a Federação Gaúcha de Futebol, dizendo que o Rio-Grandense não ia disputar, porque não tinha gramado, né? Não tinha gramado para jogar. O presidente Vargas foi cedido, mas o campo também ficou bastante prejudicado pelas chuvas. O Intercm tem um contrato também com o Santa Maria Soldiers do futebol americano. Aliás, no dia 18 de junho, o Santa Maria Soldiers recebe, né, a equipe do Pampas de Porto Alegre pela semifinal do futebol americano. E o Rio-Grandense, da noite para o dia, não anuncia que não disputa, né? Coloca por terra toda uma expectativa que havia após um mau início, né, com um treinador alemão que estava preparando a equipe sub-19, a entrada do Leonardo Ribeiro, a melhora da equipe. É aquilo que a gente vem falando há muito tempo, a questão de planejamento, né? Tudo bem, a gente entende as dificuldades, só que o Rio-Grandense acabou criando um próprio problema para ele mesmo, né? Está sujeito a pagar uma multa. Está não, professor Gilson. É o que diz o regulamento, se o senhor me permite a interrupção Vamos rápida. Lá. Ficar de fora das competições da Federação Gaúcha de Futebol nos anos de 2018 e 2019, independente das demais penas previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ou seja, pode vir mais, então. E aí, Quintana, professor Gilson e Vinícius, multa de 10 mil a 100 mil reais. Dinheiro que o Rio-Grandense não tem. Não tem. Então, sabe, se o Rio-Grandense não obtivesse a classificação para a segunda fase, o problema, entre aspas, estaria resolvido. Mas esse é o ponto, eu acho assim, a gente até tenta tomar cuidado, principalmente da minha fala, que eu já peguei pesado um pouco o Rio-Grandense, às vezes o dirigente pode achar que levar para o lado pessoal. E a intenção aqui é analisar o trabalho, é como se fosse uma empresa, está analisando profissionalmente o desempenho dessa empresa. É assim o futebol, a gente analisa friamente, às vezes de fora, mas a gente analisa o que vem se sucedendo e a gente não acompanha os bastidores. Mas o Rio-Grandense toma decisões que nos surpreendem negativamente. O ano passado, volto a dizer, montou um grupo de jogadores, dispensou todo esse grupo faltando
semanas para a estreia de divisão de acesso, teve que remontar um grupo às pressas. O que aconteceu? Óbvio, né? Foi rebaixado para a 3ª divisão. Esse ano tem a situação financeira dramática, tem a questão da não liberação do estádio. Tem que sentar e dizer o que a gente quer esse ano, o que nós vamos fazer. Se não tinha condições de seguir na competição, como foi o caso, Exatamente. não passa de fase. Exatamente. Ali, conversa com a gurizada, deu oportunidade, os jogadores se superaram gratuitamente, os jogadores não tinham salário. A comissão técnica que assumiu o trabalho na reta final agora, no amor à camisa. Só que se o clube não tem condições de seguir, conversa com os jogadores. Olha, o trabalho que vocês fizeram até aqui foi sensacional, mas a gente não tem como dar sequência. Então, paramos por aqui, fica na primeira fase. Mas aí consegue passar para a segunda fase, alimenta uma expectativa. Tenta imaginar a cabeça desses jogadores que vinham jogando de forma gratuita por esse clube. E aí vem o clube, pega e passa um comunicado frio para a Federação Gaúcha, mas não envolveu o torcedor. E há muito torcedor fanático do Rio Grandense Santa Maria, que é o clube mais antigo, que envolve toda a questão cultural dos ferroviários de Santa Maria, tem todo um apelo emocional. Não se trata dessa forma. E aí o Rio Grandense agora tem essas consequências. As consequências podem ir além disso. Se vier uma punição com multa desse tamanho e a suspensão, de onde o Rio Grandense vai angariar recursos com as portas fechadas? Financeiramente com uma bem multa difícil. E com as atividades paradas, pode inclusive o futebol profissional novamente fechar as portas. Vinícius, eu sei que você estava no rival, você viveu uma situação diferente, mas você é daqui de Santa Maria. E aí, quando a gente vê um clube aqui, local, né, nessa situação, você que é profissional, você que trabalha, você que já trabalhou inclusive no Hemisfério Norte, trabalhou nos Estados Unidos, foi treinador da Hope Solo, hein? Olha só. O que passa pela tua cabeça, hein? A gente lamenta, né, Rogério, como um profissional que depende de boas estruturas, de um trabalho organizado, né, para poder ter os frutos da nossa atuação profissional. Lamento uma situação como a que o Rio Grandense vive, né? E eu lamento principalmente pelo Leonardo, que eu conheço, né, contemporâneo nosso de início lá de trabalho, né, e foi o responsável, talvez o principal responsável pela reviravolta que o Rio Grandense teve na competição, né. Eu lamento também pela instituição, pela grandeza que tem, né. Eu venho de uma família de ferroviários, meu avô, o pai do meu pai era ferroviário, o meu pai sempre foi simpatizante do Rio Grandense também, né. A família de ferroviários também acompanhou aí os melhores momentos que o Rio Grandense passou, e eu, sem ter muito conhecimento a fundo do que aconteceu, né, eu tenho só a lamentar, né, pela pujança que esse clube tem e por esses profissionais que estavam envolvidos, como principalmente o Leonardo, a comissão técnica, os atletas, né, que eu acompanhei 2 jogos do Rio Grandense e vi o empenho, né, dos jogadores, embora lutando com muita dificuldade, que é o que todos vocês sabem, né. Então fica lamentável por essas pessoas aí, pela instituição rio-grandense. Essa é a minha manifestação em relação a essa situação. Rio Grandense que foi vice-campeão gaúcho em 1921, né? E daqui a pouco seria muito legal ver o Rio Grandense jogando o Campeonato Gaúcho de 2021, né? 100 anos depois. Mas não sei não se por essa situação não fica um tanto comprometida, porque as sanções elas prevêem fora das competições 2018 e 2019, mas daqui a pouco outras podem vir. Daqui a pouco não tem dinheiro para pagar uma multa, e aí a sanção fora de campo fica maior ainda, enfim. É uma situação realmente que eu acho que o torcedor do Rio Grandense, né, aquele fiel torcedor do Rio Grandense não merecia passar, e tomara que o pessoal lá consiga contornar essa situação, seja ela financeira, o Rio Grandense consiga pegar de novo o rumo dos trilhos e, olha, 2021, de repente, disputar o Campeonato Gaúcho. E a gente lamenta muito, da primeira divisão. Porque recentemente, faz muito pouco tempo, 2012 ou 2013 no máximo, o Rio Grandense esteve a um passo de subir para a primeira divisão, teve um jogo decisivo. Contra o Aimoré. 2 jogos Duas com o Aimoré. partidas, né? Com o Aimoré 2 partidas decisivas. 2012, 2013. Não, 2013 foi. 2013. Foi uma partida aqui e outra em... Pode subir diretamente, depois teve Isso. uma chance, uma espécie de repescagem, onde quem ganhasse o confronto de Coimoré subia, né? Perdeu aqui, empatou lá, ou perdeu lá, não lembro agora de cabeça. Aqui perdeu. Isso, mas lá não lembro se empatou, mas lá chegou a marcar gol fora de casa, perdeu pênalti também, eu acho, teve uma penalidade. Tinha possibilidade. Ficou muito próximo. O Leocir da Lastra que orientou a equipe. Começou com o Círio Quadros e depois nesse foi com o mata-mata. E que é a questão da continuidade. Teve muito próximo naquele momento, era a hora de dar sequência, de investir numa categoria de base, né? numa questão de marketing, de tentar trabalhar a marca Rio Grandense, que tem um número de torcedores muito grande. Legal. Infelizmente não passa por uma boa situação, tomara que encontre o rumo de novo o Rio Grandense.
Senhores, quem deu um passo muito grande, e vem dando um passo muito grande nas últimas rodadas da Série Bronze, no estadual Série Bronze, é o União Independente Futsal, que venceu mais uma partida, a gente vai dar... Venceu o líder, né? Exato, venceu por 3-2 o Ser Santiago, e agora já ocupa a terceira posição na chave 1 com 15 pontos, está apenas um ponto atrás do Ser Santiago, que tem 16 pontos. E quem não se deu muito bem em Santa Maria no fim de semana foi o Nova Geração. Teve rodada dupla, né? Exato, jogou e acabou sendo derrotado aí pelo São José. Ó. A gente está vendo os gols aí, o Roger marcou 1-0, mas depois só deu São José. O Índio marcou. Olha que lance esse aí, professor Gilson Piber. Já tinha visto um lance assim, professor? Olha só, do ladinho do árbitro, o jogador ficou reclamando, querendo falta, e o São José virou 2-1. É um lance bem polêmico ali. 3-1, de novo o Dioguinho marcando. Esse é o craque do São José. Aí Muito depois de deu o William, hein? O William Rosa, que é filho do nosso cinegrafista, que fez as imagens da partida, o William Rosa. E empatou ainda, ó. Empatou ainda o Nova Geração. De novo o William, no peito e na raça, 3-3. Mas acabou levando a virada. Aleluia, né? Jogos no Centro Desportivo Municipal. Rodada dupla. Rodada dupla, muito legal isso. Muito legal poder ver. Aí é uma roubada de bola. E o 4-3 do São José fechando o placar. É boa essa equipe de Cachoeira, viu? Para nível da Série Bronze. Uma equipe bem experiente e de qualidade. 10 pontos na sexta posição, Nova Geração. A equipe da Universidade que não jogou, né, no final de semana por conta da enchente, né, da chuva que não para, lá em São Borja, jogaria lá, a partida foi transferida, a equipe da Universidade está em 7º lugar com 10 pontos na chave 1. Acho que se encaminha uma situação bem legal aí para as 3 equipes se classificar, né? O panorama é esse, né? O panorama ao menos é esse, agora a Universidade está ficando com a última vaga por enquanto, né? Mas tem um jogo a menos aí contra o Serad. O Serad, né? Jogo que deve acontecer no próximo sábado, 8 da noite, lá em São Borja, e o União Independente vai enfrentar a equipe de Cachoeira do Sul, a ACF. Caçapava, perdão. Sempre troco aqui. O Cachoeira é o São José. Isso, São José. E a equipe do Nova Geração vai folgar na rodada, então vai dar aquela descansada para aproveitar. Vinícius, a gente vai retomar agora rapidinho, então, o assunto do Inter de Santa Maria. Eu queria só fazer um comentário baseado aproveitando o gancho do futsal, né? E eu, pela função que tenho como treinador, né, sempre estou atento a detalhes, né, especialmente dos esportes coletivos e o futsal. Eu joguei futsal durante muito tempo, embora não tenha sido profissional, mas pratiquei muito futsal e muitos dos conceitos que eu utilizo, né, na minha prática, eles vêm do futsal. Eu vi, por exemplo, um dos gols ali saindo de uma transição, né, equipe organizada para defender, roubando a bola e na desorganização do adversário podendo fazer o gol, né. Como o futsal é desenvolvido nesses momentos e o futebol de campo ainda resiste um pouco, né, em aceitar esses momentos do jogo tratados de forma organizada, né. Eu via, por exemplo, a final da NBA, né, com o Cleveland jogando com o Golden State. É um jogo de um nível altíssimo e como esse jogo, do ponto de vista estratégico, ele é bem jogado, né. Essas equipes aí atingiram um nível altíssimo, né. As equipes muito comprometidas com o ataque, e é natural a gente ver na NBA aquela plástica das jogadas ofensivas. Agora, como a gente vê também a preocupação defensiva das equipes e a agressividade que tem as equipes para o momento defensivo, né? E nós aqui, voltando para o futebol de campo, às vezes a gente acaba negligenciando esse momento defensivo, ou aqui no Brasil não dá tanta importância, porque a gente tem a preocupação com jogar com a bola no pé, né? E defender a gente defende como dá. Então eu busco muita inspiração também em outras modalidades, e vendo as imagens do futsal ali eu vejo que a minha prática como treinador, o meu trabalho, a parte operacional de treinos meus, elas têm alguns fundamentos também buscados no futsal. Perfeito, legal ouvir esse relato, né, de quem jogou. Você jogava em que posição no futsal, Vinícius? Fixo. Olha aí, teve que aparar muita bronca na defesa. Teve que aparar muita bronca na defesa. Mas eu não cheguei a ser profissional, não, apenas competições escolares, né, e também a famosa pelada de semana aí, né, também, mas é uma modalidade. Manuel Vicente jogava contigo ou não? Como? Manuel Vicente jogava contigo? Não, o Manuel é um pouco mais novo, mas era um excelente jogador. Tive a felicidade de ser campeão do JUSM, se não me engano, com o professor Michel Saad, treinador da nossa equipe lá da Educação Física, né? Também no futsal, uma experiência bem legal.
professor Michel Saad, que hoje é vice-diretor lá do Centro de Educação Física da Grande Federal amigo. de Santa Catarina. Grande Olha amigo, só. excelente profissional e um excelente treinador de futsal. Ele Diga-se de passagem. tem trabalho aí no futsal. Tem de trabalho. Santa O Vinícius falou. Se ele falou não que o deu Manuel sorte. Vicente é mais novo, a gente vai deixar o Miss aí. Não vamos falar a idade do Vinícius, mas deve tá com uma idade boa já o Vinícius. É aí. Foi verdade. generoso agora É o Vinícius. verdade. Né? É verdade, é verdade. O Vinícius falou que né, acabou não sendo profissional para a sorte do Grêmio Osasco, para a sorte do Inter de Santa Maria, para a sorte de outros clubes, né? Porque aí, inclusive a seleção brasileira feminina de futebol também, para a sorte, né? Para a sorte ele não foi profissional do futsal para poder ter comandado essas equipes. Vinícius, rapidinho. Aí. Por favor. 2 propostas surgindo, uma de outra cidade aqui no estado, uma do Inter SM. Coração bate para ficar aqui? Olha, eu estou bastante sensibilizado, Gilson, em permanecer, né? Eu acho que essa semente foi plantada aqui no Internacional de Santa Maria. Um dos meus objetivos era esse também, poder mostrar meu trabalho aqui na minha cidade, porque entendo que o Internacional de Santa Maria é uma grande equipe do estado do Rio Grande do Sul e provou isso mais uma vez. E a minha expectativa é que a partir dessa semente plantada, que o trabalho possa ter continuidade e a gente consiga ter uma solidificação de trabalho, né? E a partir dessa solidificação do trabalho, poder experimentar aí colocações melhores para a equipe do Internacional de Santa Maria. Esse é o meu desejo profissional. Eu vejo que muitas vezes pular de galho em galho, de um clube para o outro, né? Às vezes é necessário, porque as propostas acontecem e tu tem que ir, mas eu acho que se algum projeto me fosse oferecido no sentido da continuidade, né? Poder ter uma continuidade maior e um pensamento mais a longo prazo, seria mais seduzido por ele, né? E eu vejo É um sinal, hein? total condição, por exemplo, na cidade de Santa Maria, de poder conduzir um trabalho assim. Direção do Inter de Santa Maria, que promete até o final do mês de junho anunciar se disputa ou não a Copa FGF no segundo semestre, competição que vale vaga para a Copa do Brasil e que vale também para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Como o professor Gilson Piper já falava, duas boas opções. A gente está se encaminhando para a reta final do Central do Esporte, né? E eu acho que o Vinícius Munhoz fez um trabalho tão legal e ele teve tantas vezes aqui com a gente, aqui no Central do Esporte, que eu acho que a gente tem que fazer um agrado para ele, né? A gente tem que dar um prêmio para ele, enfim, vamos colocar assim, um prêmio simbólico, um troféu simbólico, um mini troféu. Eu quero que o professor Gilson Piper conduza, aí a gente já fez uma brincadeira hoje, Vinícius, é o nosso sócio aí, ó, você tá aí tua carteirinha de sócio do Central do Esporte, eu quero que você leia aí o seu nome. Ali, ó, Vinícius Munhoz. Não, vai, tá recebendo, mostra o teu lá, xará aí, o Agradecer. Vinícius Pimentel vai lá. mostrar agora na câmera lá, ó. Olha lá. O Vinícius Munhoz, né? A função treinador e entrevistado. Categoria 5 estrelas. 5 ó. estrelas aí, Gostei ó. Pro pessoal de categoria. casa, o Márcio Santos vai colocar na tela aqui, ó, para o pessoal poder acompanhar melhor, ó. Olha aí, Vinícius Munhoz, treinador entrevistado então do Central do Esporte, categoria 5 estrelas, pela campanha que ele fez na divisão de acesso desse ano. Vinícius, parabéns mesmo pelo trabalho desenvolvido. Olha, é uma pena. Tão perto, 18 jogos, vamos rapidinho aqui passar, ó. 18 jogos, Vinícius, 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 19 gols a favor e 23 gols contra. Parabéns pelo trabalho, viu? Agradeço, Rogério. Fico muito feliz, né, com o trabalho realizado. Triste pelo último resultado, óbvio, né, porque ficou tão perto e criamos uma expectativa enorme em função desse jogo, mas muito realizado pelo trabalho que construímos, né, por resgatar uma série de coisas, né, como a confiança do nosso torcedor, né, a questão da invencibilidade dentro de casa, né, uma maneira sólida de jogar, né. Hoje o torcedor senta no estádio do Internacional de Santa Maria e sabe como que a equipe vai jogar nos diferentes momentos do jogo. Acho que isso também é importante. A confiança que o torcedor tem no trabalho, e eu vi inúmeras manifestações através de redes sociais e até na minha página do Facebook, dos torcedores agradecendo, né? Eu penso que isso é muito recompensador para um treinador e me motiva ainda mais a dar sequência na minha carreira, né? E fica a expectativa que a gente possa ter continuidade no Internacional de Santa Maria com esse trabalho. Legal, bacana. Quais os benefícios aí? Depois, vai ter que falar para ele dos bastidores aí Tem depois. que ter um clube de vantagens, o né? José Quintana Júnior, que é o diretor da TV, depois o Vinícius Munhoz se entende com o José Quintana Júnior aí, ó. Por exemplo, eliminar um participante do Central do Esporte que na segunda rodada já quer derrubar o cara da divisão de acesso. Esse é um caminho aí, mas olha, estou dando uma sugestão, né? Mas Tô dando uma sugestão. Entre as vantagens, a principal é a cadeira cativa. As Perfeito. portas aqui sempre abertas. A gente agradece a gentileza, Vinícius, que muitas vezes tinha treino às 3 da tarde, vinha gravar conosco 15 para as 2. Exato.
saía correndo aqui ainda para treinar o grupo, trazer algum jogador sempre. Mas eu já parabenizei pessoalmente ou pela rede social, ali tive a oportunidade de falar com o Vinícius e dizer que a gente sabe o quanto a vida de treinador ela é dura, né? Ela é julgada por todo mundo cobra resultado, todo mundo cobra desempenho, mas ninguém vê o dia a dia. E saber o que o Vinícius fez nessa retomada do Internacional, desde novembro lá, não se apegando apenas a essa questão de disputar até o fim a classificação, o desempenho em campo, deu gosto de ver o Internacional Santa Maria em 2017. Foi um trabalho excepcional, a gente não pode medir só por resultado, a gente tem que parar com isso no futebol. Senão 82 sempre vai ser uma pedra no caminho do Brasil, onde vai ser um trabalho mal feito. E quando foi talvez uma das maiores seleções brasileiras que já esteve em campo. Então acho que a gente tem que saber também elogiar o trabalho, mesmo quando o resultado não vem. E acho que o resultado de 2017, o reconhecimento da torcida fala por si o que significou o trabalho do Vinícius. Valeu, Quintana. Professor Gilson? Não, parabenizar também o Vinícius, né, pelo trabalho e também parabenizar o Paulo Henrique Marques. Eu ia fazer esse ressalto. Teve a passagem. Ele acompanha o Central do Esporte, viu? Teve a passagem aqui para Santa Maria, fez um belo trabalho no São Luís de Ijuí. Uma pessoa muito querida lá em Ijuí, assim, torcedor respeita muito ele. Maestro da torcida, né? Maestro da torcida, né? E parabéns, né? Eu acho que o São Luís e o Avenida, né, foram as melhores equipes. A pontuação indica isso, né? A pontuação indica isso. E lograram êxito aí, vão fazer a final da divisão de acesso e já garantiram vaga no grupo de elite do Gauchão de 2018. Eu também gostaria de parabenizar, né, os parceiros nossos aí, o Fabiano Daitz e o Paulo Henrique, né, com muita propriedade aí chegaram ao acesso. Não tenho dúvida que são as duas melhores equipes aí da divisão de acesso, provaram isso pela liderança na primeira fase, né, e chegaram com muita força aí às fases de mata-mata, né? Então fica meus parabéns pelas belas equipes que tanto o Fabiano Daitz pela Avenida quanto o Paulo Henrique Marques, né, montou no São Luís de Juí com muito méritos, chegaram ao acesso e vão fazer a final da competição. O Inter SM só não ganhou do Avenida, das equipes que enfrentou. Das outras, ganhou todas. Sempre teve a oportunidade de vencê-las. Isso. Nem que só seja, a Avenida que não. Nem que seja uma vez. Esses elogios dados também foram repassados em rede social pelo Christian de Souza, que é técnico do Paraná Clube, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, que trabalhou junto com o Vinícius Munhoz no Esportivo em 2018, se não estou enganado, Vinícius. Em 2007 eu conheci o Christian, em 2008 trabalhamos juntos, depois tive uma passagem... Atlético Mineiro, né? Isso foi eliminado pelo Atlético Mineiro, perdão. Depois uma passagem juntos no Grêmio, 2010 e 11, ele me convidou, inclusive, para fazer parte do trabalho dele no Grêmio, na comissão técnica, quando ele era treinador do Sub-20. Depois ainda trabalhamos juntos novamente no Fragata. Né? Pelotas. Ele como treinador do Sub-17 e eu como coordenador do projeto, coordenador técnico lá, né? Das 3 categorias que o clube tinha. É um profissional aí que eu sou suspeito a falar porque ele acabou se tornando um amigo pessoal, né? Mas é um dos treinadores mais capacitados aí do futebol brasileiro, está buscando o seu espaço. Eu já vejo muito do trabalho dele no Paraná, né? E tendo em vista a quantidade de jogos que ainda tem pela Série B, eu acho que a equipe vai melhorar bastante. Eu não tenho dúvidas que o Christian, em poucos anos, vai estar entre os principais treinadores aí do futebol brasileiro. Aliás, quando eu trabalhei com ele a primeira vez em 2008, eu dizia a ele, né? E ele comentou comigo isso várias vezes. Falei, Christian, tu é um treinador que pode escrever, cara. Tu vai estar trabalhando nas principais equipes do Brasil, porque tu é um cara que tu tem muita capacidade. E ele brinca comigo, né, até hoje, dizendo, pô, Vini, tu foi um dos únicos que apostou em onde é que eu tô agora. Olha, então, é verdade. Se depender do direito, vocês vão voltar a trabalhar no que vem, né? Porque foi 2018, né? Isso, boa. Volta a trabalhar junto, brincadeira. Boa. Valeu, pessoal. A gente volta na semana que vem com o Central do Esporte, com outras atrações, falando de futebol, futsal, outras modalidades que envolvem atletas aqui de Santa Maria. Você pode acompanhar o programa também no Unifra Online, né? Não esqueça, as reprises aqui no canal 15 da NET, mas também no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos e até lá.